pessoal, o último tópico que eu vou abordar com vocês vai ser as funções de segundo grau, as funções quadráticas. Eu acredito que a maioria de vocês já tenha tido contato com esse tipo de função em algum momento, e muitos devem ter ouvido já da fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é usada em equações de segundo grau, né? E para encontrar as raízes de uma função, a gente usa equações de segundo grau. E as funções de segundo grau, elas têm também grandes aplicações. Então, quando a gente faz estudos de máximo e mínimo, a gente usa o quê? Funções de segundo grau, né? A gente usa o gráfico de uma parábola, que é o gráfico correspondente às funções de segundo grau, as funções quadráticas. Então, eu vou abrir o material aqui e ir acompanhando com vocês. Tentei colocar alguns exemplos para que a gente consiga enxergar um pouquinho. Bom, função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Definimos uma função quadrática ou função polinomial do segundo grau, uma função real, né? A gente já falou sobre funções reais, que pode ser expressa por f de x igual a x quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Se o a for zero, a gente volta para o caso de função afim, certo? Concavidade do gráfico. O gráfico de uma função de segundo grau é denominado parábola. E sua concavidade pode estar voltada para cima, quando o A é positivo, ou para baixo, quando o A é negativo. Então, quando o A é positivo, é como se estivesse sorrindo, e quando o A é negativo, é como se tivesse uma boquinha triste, né? Quando a gente está fazendo aqueles desenhos. Claro que isso eu estou falando completamente informal, mas é só para poder enxergar. Aqui eu representei um desenho com cavidade para cima, e aqui com cavidade para baixo. Com cavidade para cima, quando o A é positivo, é maior do que zero, e a concavidade para baixo, quando o A é negativo, é menor do que zero. Raiz. Para encontrarmos as raízes ou zeros de uma função quadrática, fazemos ax mais bx mais c igual a zero. E podemos resolver tal equação de diversas formas. Duas delas são. Eu digo diversas formas porque a gente às vezes recebe alguma informação a mais no exercício, a gente já recebe uma raiz e a gente quer encontrar outra, ou a gente sabe fatorar. Então, assim, por isso que eu coloquei diversas formas. Mas, assim, de resolução de raiz de segundo grau, eu vou falar de duas, que é soma e produto e a fórmula resolutiva de Bhaskara. A soma e produto, para encontrar as raízes x1 e x2, por esse método, você deve utilizar as seguintes relações. A soma x1 mais x2, a soma das duas raízes, ela tem que ser igual ao menos b sobre a. O b é um dos coeficientes, o a é outro dos coeficientes, e o produto x1 vezes x2 tem que ser igual ao c sobre o a. O que é o c, o a e tal? Aqui, ó. O a, o b e o c da minha funçãozinha, são os coeficientes da minha funçãozinha. Então, aqui eu coloquei um exemplinho de como se resolve por soma e produto, ok? Neste exemplo, temos a soma, né? A soma das raízes, coloquei como S, menos B sobre A. Então, aqui o B é o menos 7. Então, menos 7 sobre 1, porque o A aqui é igual a 1. Isso daqui dá igual a mais 7. E o produto, que é o C sobre A, o C é 12, o 1 é o A, então tá 12, ok? Então, assim, a gente tem que encontrar dois números, um número para ser o x1, um outro para ser o x2, cujo produto é igual a 12, ok? Sabemos que 1 vezes 12 é 12, 2 vezes 6 é 12, e 3 vezes 4 também é 12. Agora, precisamos verificar dois números cuja soma é igual a 7. Vamos verificar desses aqui. 1 mais 12 é 13, não é 7. 2 mais 6 é 8, não é 7. E 3 mais 4 é 7. Então, ele satisfaz as duas condições para soma e produto. Então, a gente identificou que as raízes dessa equação de segundo grau é o 3 e o 4. E, no caso, são as raízes, os zeros da minha função, né? Eu acho que eu não cheguei a comentar anteriormente, mas por que a gente fala raiz ou zero? Normalmente, raízes a gente usa para equação e zeros para função. Mas, de toda maneira, dá para entender usando essas duas expressões. E aí, agora a gente vai falar de fórmula resolutiva de Bhaskara. A gente aprende normalmente Bhaskara na escola, muita gente até fala, eu nunca mais vou usar Bhaskara.
Nesse caso, a gente usa a Bhaskara sim. O pessoal da matemática provavelmente vai demonstrar essa fórmula logo no curso. Não sei se já demonstraram nas primeiras aulas. E eu omiti as demonstrações, eu só estou trazendo os resultados, porque é o que é importante para a gente conseguir nessa parte de matemática básica. Bom, no caso da fórmula resolutiva de Bhaskara, as raízes aqui, x, elas terão essa cara, menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a, em que o delta, o discriminante, ele é igual a menos, b quadrado menos 4 vezes a vezes c. O valor do discriminante, que é meu delta, ele determina a intersecção do gráfico com um eixo x. Então, ele fala assim, onde o gráfico corta o meu eixo x. Meu eixo x é meu eixo horizontal, meu eixo das abscissas, certo? Então, quando o delta é positivo, a parábola encontra o eixo x em 2 pontos. O que isso significa? Que há 2 raízes reais distintas. Ele corta o gráfico, ele corta a minha parábola em 2 pontos. Quando o delta é igual a zero, a parábola encontra o eixo x em 1 ponto. Então, há uma única raiz real. Essa raiz real, ela é dupla. Então, ela vai zerar a minha equação 2 vezes. Só que ela é única. Então, assim, é só um ponto no gráfico. E quando o delta é negativo, a parábola não encontra o eixo x. Isso significa que não há raízes reais. Ou seja, não existe nenhum número real que zera aquela equação. Interpretando isso geometricamente, a gente tem essa tabelinha. Então, quando A é positivo, ou seja, meu sorrisinho, e quando A é negativo, quando a gente tem essa boquinha triste, né? Minha concavidade para cima e minha concavidade para baixo. Então, aqui, ó, delta positivo com a concavidade para cima, cruza 2 vezes, x1, x2, 2 pontos distintos. Aqui, ó, no caso do delta igual a zero, é um ponto só. Tá vendo? O x1 é igual ao x2. Existem 2 raízes, só que elas são iguais. Então, existe só um ponto que intercepta o eixo x. E aqui, no caso do delta menor do que zero, não intercepta nenhuma vez, não existe nenhuma raiz real que zera essa equação. Aqui, a gente tem caso para quando A é negativo, para delta maior que zero. Quando o delta é igual a zero, para o A negativo, aqui só um pontinho também, mas dessa vez a concavidade está para baixo. E aqui, o terceiro caso, né, do A negativo, quando o delta é negativo também. No caso da função quadrática, o gráfico intercepta o eixo x no coeficiente c. Por que isso? Porque quando o x é igual a zero, por que eu falo isso? Intercepta o eixo y quando o x é igual a zero. Intercepta o eixo x quando o y é igual a zero, ok? Então, quando o x é igual a zero, o f de zero, a gente está substituindo aqui, ó, x é igual a zero, a gente substitui aqui na nossa funçãozinha. O f de zero é igual ao a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero ao quadrado, mais c. Isso aqui fica zero, isso aqui fica zero, sobra só o c. Então, f de zero é igual a c, que eu tinha apagado, mas é igual ao c. Forma fatorada. Uma maneira de escrever uma função quadrática é usar as suas raízes. Então, a gente pode escrever a função quadrática como a vezes x menos x1, x1 é uma das raízes, vezes x menos x2, x2 é a outra raiz. E o último tópico, que é um tópico extremamente importante no estudo das funções de segundo grau, chamamos de vértice da parábola o ponto do gráfico sobre o eixo de simetria, onde a parábola inverte seu sentido de crescimento. Aqui eu tenho 2 desenhos, então aqui tem um eixo de simetria. Uma parábola, ela é simétrica, ok? Então, ela é igual dos 2 lados. E aí, ela tem um eixo de simetria, que é onde ela vai ter essa simetria. O vértice pode indicar o ponto máximo ou o ponto mínimo da função, dependendo da concavidade do gráfico. Então, aqui, ó, no caso de uma parábola com a concavidade para cima, ele vai mostrar o mínimo do gráfico. Se a concavidade está para baixo, o vértice vai mostrar o ponto de máximo. Por que é tão importante esse conceito? Porque muitas vezes a gente quer encontrar isso. Por exemplo, num lançamento oblíquo, a gente quer encontrar
o ponto de máximo que aquele lançamento alcançou, entendeu? E esse lançamento ele vai ser uma parábola de concavidade para baixo. Eu vou demonstrar como que a gente chega nisso, mas eu coloquei aqui. E o vértice é representado pelo V do XV, né? O X do vértice e o Y do vértice. E o X do vértice é dado por menos B sobre 2A e o Y do vértice é dado por menos delta sobre 4A. E é importante falar que o Y do vértice é a função aplicada no X do vértice, ok? Ó, conhecendo o Y do vértice, podemos obter o conjunto imagem. Lembra que na função afim, o conjunto imagem, o conjunto do contradomínio e o conjunto do domínio eles eram bem definidos? Bom, no caso das funções de segundo grau, o domínio é definido, o contradomínio é definido, só que a imagem ela pode variar, porque a imagem ela vai começar a partir de um ponto e ir até outro. Nesse caso aqui, ó, são dois exemplos, pode ser diversos casos, né? Nesse exemplo aqui, eu até coloquei o Czinho aqui marcado. Lembra que eu disse que no ponto do x igual a zero, o y ele é igual a c? Ele é o ponto que a minha parábola intercepta o meu eixo y. Então, aqui no C. Ó, meu y do vértice está aqui. Então, meu conjunto imagem são todos os pontos maiores que meu y do vértice. Nesse caso aqui, numa parábola com concavidade para baixo, aqui temos meu y do vértice. E meu conjunto imagem vão ser todos os pontos menores do que meu y do vértice, entendeu? Então, aqui a gente consegue encontrar um intervalinho. Então, meu intervalo é y do vértice até o menos infinito. E aqui, no caso, y do vértice até o mais infinito. Nesse caso, né, o menos infinito viria antes. Menos infinito até o y do vértice. Um exemplinho para a gente agora falar um pouco sobre tudo isso que a gente acabou de definir. Esboce o gráfico e determine o conjunto imagem da função real definida por f de x igual a x² menos 2x mais 3. A resolução a igual a 1, a resolução a igual a 1, b igual a menos 2 e c igual a 3. Então, aqui, ó, 1, menos 2 e 3, ok? Então, vamos lá para a resolução. Vamos primeiro ver a concavidade. A concavidade será para cima, será uma coisa tipo assim, porque o a é positivo, ele é igual a 1. As raízes dessa função, elas podem ser encontradas através dessa equação. X² menos 2x mais 3 igual a 0. Por que é isso? Porque é o valor aqui da minha função quando o f de x é igual a 0. A gente chega nessa equaçãozinha aqui. Resolvendo pela fórmula resolutiva de Bhaskara, a gente encontra o delta. O delta é igual a menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. Isso aqui dá menos 12, né? E aqui dá 4. Então, 4 menos 12 dá menos 8. Como o delta é negativo, é igual a menos 8, a função não tem raízes reais. E, portanto, não intercepta o eixo x. Então, não existem raízes reais. A gente para nesse ponto aqui. Agora, vamos encontrar qual que é o vértice da nossa parábola. O x do vértice é dado pelo menos b sobre 2a. Então, menos 2 sobre 2 vezes 1, que é igual a 1. E aí, o y do vértice é a função aplicada no x do vértice. Existe aquela formulinha também, mas como a gente já tem o x do vértice, essa é a maneira mais fácil de encontrar. Então, vai ser igual ao f de 1, que é 1² menos 2 vezes 1, mais 3, que é igual a 2. Portanto, o nosso vértice é o 1, o 2, esse parzinho ordenado. Agora, vamos desenhar este gráfico. Então, o gráfico é essa parábola, ok? A gente tem que o gráfico vai interceptar o eixo y no 3, porque o meu c é igual a 3. Eu até escrevi aqui. Não faz c é igual a 3. Então, aqui eu sei um ponto do meu gráfico. Eu sei o ponto do vértice. Só que lembra que eu disse que ela é simétrica, né? O vértice está em cima do eixo de simetria. Então, basta que a gente espelhe. Então, a gente consegue encontrar um outro ponto. Então, foi o que eu coloquei aqui. Observe que o ponto 2, 3 foi encontrado por simetria. Então, a gente teve outro pontinho aqui para poder desenhar a nossa parábola. Tá vendo? Aqui, nossa parábola desenhada. E agora, vamos achar o conjunto imagem. Lembra que eu disse que o conjunto imagem ele é determinado a partir do y do vértice? O meu y do vértice é o 2.
Como é uma concavidade para cima, o conjunto imagem vão ser todos os pontos acima do y do vértice, certo? Então, meu conjunto imagem, ele começa no 2 e ele vai para o mais infinito. Isto é, são todos os y pertencentes aos reais, tal que, essa barrinha é tal que, y é maior ou igual ao 2, ok? Bom, pessoal, aqui eu termino a parte de funções de segundo grau, funções quadráticas. Eu espero que tenha dado para entender, eu espero que essa parte de funções tenha ficado bem clara e bem explicada. E qualquer dúvida, entre em contato. Eu espero que vocês tenham gostado do mini curso. E as próximas aulas são de geometria analítica e vetores. Obrigada por ter assistido. Espero que você tenha gostado.